primeiro princípio é o princípio da atomicidade. Ele indica que uma transação aberta e executada, ela acontece de forma integral, ou seja, todas as instruções que estão dentro dessa transação são executadas ou nenhuma é. Então, se eu inicio uma transação, dou lá, por exemplo, num Postgres, um begin transaction, coloco uma série de inserts, updates e deletes dentro daquela transação. A hora que eu for commitar, ou todos acontecem ou nenhum acontece. Então, a atomicidade ele traz esse ponto importante de garantir que se eu executei uma transação, tudo que está ali dentro vai ser executado. Esse é um princípio básico para justificar o segundo ponto, que é a consistência. O segundo ponto diz que quando uma transação ela é executada, seja em commit ou um rollback, ele termina a transação deixando a base de dados num estado consistente. Então ele parte de um estado consistente e termina num estado consistente. O que isso quer dizer? Que eu não altero meus dados de forma que eu corrompa, por exemplo, relacionamentos, ou eu não vou executar de forma parcial para ter um pedaço de uma tabela atualizado e outro pedaço não. Então a consistência de uma base de dados garante que eu executei aquela transação, todos os statements foram executados com sucesso, e se eles foram executados com sucesso, minha base de dados está consistente. Nenhuma chave foi ferida, nenhum índice foi quebrado, tudo que está lá dentro, todos os dados que estão lá dentro respeitam ao meu esquema da base de dados. Terceiro ponto é o ponto da independência das transações. Isso quer dizer que transações concorrentes elas podem iniciar e terminar, ser commitada ou ter um rollback, de forma independente das outras. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre como as transações comunicam informação. Dependendo do isolation level, a gente pode ou não ter comunicação de informação, uma pode ver o dado da outra ou não, mas o mais importante é que, independentemente da visualização dos dados, eu consigo terminar e começar uma transação de forma totalmente independente. Eu não preciso abrir duas ao mesmo tempo, por exemplo, para garantir duas transações paralelas. Eu posso abrir uma, depois abrir outra, terminar a primeira, terminar a segunda, começar uma terceira. Então elas são independentes no início e no término. E por fim, é o conceito da durabilidade, que significa que se eu consigo abrir uma transação atômica, commitar essa transação, as mutações que eu fiz estão persistidas na base. Elas são duráveis. Se eu der, por exemplo, um update, commitar aquela transação, a hora que eu der um select, eu vou ver o efeito daquele update. Salvo se eu tiver outra transação atualizando aquilo, mas aí é mais uma questão de concorrência. A base de dados ela vai persistir aquilo que foi atualizado. Entender esses 4 pontos é muito importante porque eles são pressupostos para a construção das bases relacionais.